Nos próximos capítulos da novela Flor do Caribe, Amaralina vai ficar cada vez mais apaixonada por Rodrigo e Duque cada vez mais com ciúmes de sua neta. Logo depois que Amaralina e Rodrigo tiveram a sua noite de amor, Duque vai ouvir a mocinha contando para Thaís e vai ficar revoltado. Ele terá uma discussão feia com Amaralina, mas os dois acabarão com as energias e acabarão pegando no sono. No dia seguinte, eles acordarão sem roupas. Um mistério ficará no ar. Algumas semanas depois, Amaralina fará o teste de gravidez e descobrirá que está esperando um bebê. Para piorar a situação, o bebê terá um detalhe especial que fará ele diferente de todas as outras crianças da novela. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Amaralina e Rodrigo devem ficar juntos no final da novela ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Chegando de sua viagem dos Estados Unidos, Amaralina e Rodrigo chegam cheios de malas na República dos Tenentes. Rodrigo diz que viajar é maravilhoso e é incrível, mas que a volta para casa é melhor ainda e revela que ele está exausto. Amaralina, que já se deitou no sofá, recebe a companhia de Rodrigo. Amaralina pergunta do que ele está exausto, porque ele dormiu a viagem inteira e o avião nem tinha decolado e Rodrigo já estava dormindo e roncando. Rodrigo diz que ele estava apenas respirando alto, mas desviando do assunto, ele diz que eles têm um negocinho para resolver lá dentro. Eles então começam a tirar todos os pertences de Isabel e Amadeu de dentro do quarto deles e vão colocando tudo na sala. Quando eles acabam, novamente voltam para o sofá e Rodrigo diz que agora eles estão devidamente instalados. Amaralina diz que eles conquistaram o território e fala para eles irem lá dentro para resolverem mais algumas coisas. Rodrigo diz que ela sempre dá ideias maravilhosas e diz que só se for agora. E os dois se levantam e vão indo para o quarto. Mas Amaralina manda ele esperar e pergunta se ele não está esquecendo de nada. Rodrigo diz que não, mas Amaralina revela que normalmente é uma coisa romântica que o homem faz. Rodrigo então se dá conta do que Amaralina quer e pega Amaralina no colo e leva ela para o quarto que agora é deles, mas não por muito tempo. Depois de tudo isso, Amaralina volta para a sala dizendo que não dá mais. Rodrigo diz que isso nunca tinha acontecido com ele antes. Amaralina fala para Rodrigo não ser mentiroso, porque só com ela já foram 3 vezes. Rodrigo vai falando para eles tentarem só mais uma vez e pergunta se ela está brava só por causa disso. Amaralina pergunta se ele quer saber mesmo. Rodrigo confirma e Amaralina revela que é porque ela não aguenta mais Rodrigo. Ele estranha e pergunta por quê. Amaralina diz que Rodrigo não foi feito para ela e que nessa viagem ela teve certeza disso. Rodrigo diz que achou que ela estava curtindo a viagem. Amaralina diz que ela curtiu a viagem,
Afinal, era Las Vegas, mas que não dá mais. Ela então pega suas coisas e simplesmente sai, sem mais e nem menos. Rodrigo corre para o quarto e se tranca lá. No mesmo momento, Isabel, Amadeu, Ciro e Mila entram na casa e procuram por Rodrigo, mas eles descobrem que ele está no quarto e vão conversar com o tenente. Mesmo com a porta trancada, eles vão conversando e perguntando o que aconteceu. Rodrigo, do lado de dentro, vai falando que nunca mais namora. Todos estranham e Mila pergunta por quê. Rodrigo revela que ele foi abandonado. Todos começam a rir e Ciro diz que quem diria em ver Rodrigo chorando por causa de amor. Amadeu diz que ele viveu para ver isso. De repente, por baixo da porta, aparece um DVD. Os tenentes então que estão do lado de fora colocam no computador e começam a assistir. E eles veem o casamento falso de Rodrigo e de Amaralina lá em Las Vegas. Depois de uns dias, Amaralina, que já voltou para a casa de Cassiano, vai dizendo que ela está muito enjoada e que está sentindo muita moleza. Thaís, que estava com ela, diz que esses sintomas não são coisa boa. Amaralina, com medo, pergunta será que ela está com alguma doença grave? E que se Thaís souber de alguma doença que tem esses sintomas, é para falar agora e não esconder nada. Thaís ri e diz que ela não está com doença nenhuma. Amaralina diz que se não é doença, por que é coisa ruim? Thaís então diz na lata que a Amaralina está grávida. Amaralina fica pálida e pergunta como assim grávida. Thaís diz que isso que ela está sentindo são sintomas de gravidez. Amaralina diz que é claro que não e que isso só pode ser uma virose. Thaís então pergunta se a Amaralina percebeu que ela está sentindo mais fome. Amaralina diz que não, mas que pensando bem, ela está comendo mais mesmo. Thaís diz que é a gravidez e que isso é super normal, mas que agora só falta descobrir quem é o pai. Thaís ainda diz que só pode ser o Rodrigo. Amaralina, cortando o barato de Thaís, diz que ela não está grávida e que isso só deve ser um mal-estar ou até mesmo uma virose que logo vai passar. Thaís diz que se a Amaralina é quem sabe, tudo bem, mas que não é para ela falar que ninguém avisou. Amaralina então, com uma pulga atrás da orelha, vai correndo buscar a ajuda de alguém próximo de Rodrigo, para ver se realmente ele é o pai ou não, e se realmente ela está grávida. Isabel e Amaralina já aparecem juntas conversando, e Isabel diz que faz muito tempo que não vê a Amaralina, e que ela deu um pé na bunda de Rodrigo e nunca mais deu as caras. Amaralina diz que isso é passado e que ela não chamou Isabel para conversar, para falar especificamente de Rodrigo. Isabel diz que não está entendendo e pergunta que outro assunto em comum elas poderiam ter. Amaralina então revela que ela pode estar grávida, mas que ela ainda não sabe se está ou não, e que por via das dúvidas ela quer fazer um exame de DNA. Isabel diz que a Amaralina é louca, e como assim ela não sabe se está grávida ou não? Amaralina diz que ela estava tendo uns sintomas, e que Thaís disse que ela está grávida, mas que ela acha que é só um mal-estar. Isabel diz que essa história está muito estranha, mas pergunta o que exatamente Amaralina quer que ela faça. Amaralina diz que precisa que Isabel pegue qualquer coisa de Rodrigo, que dê para usar para fazer um teste de DNA. Isabel pergunta como ela vai fazer o teste de DNA se ela nem sabe se está grávida ou não. Amaralina diz que ela já vai fazer os dois juntos. Isabel
diz que ela é maluca mesmo. A Maralina pede para ela continuar a falar e vai falando que Isabel precisa pegar um fio de cabelo com a raiz intacta, um copo que ele colocou na boca para que o teste dê certo. Isabel pergunta como a Maralina sabe dessas coisas. A Maralina diz que isso é uma longa história e pergunta se Isabel vai ajudar ou não. Isabel diz que ela vai ajudar, mas que ela vai ter que pegar um copo, porque o fio de cabelo vai ser meio difícil. A Maralina diz que tanto faz, mas que ela precisa disso rápido. Isabel diz que Rodrigo deve estar na República e que ela vai lá e já volta. A Maralina diz que ela não pode esquecer que tem que ser o copo com a saliva que ela tem que trazer. Isabel diz que tudo bem e sai. Depois de um tempinho, Isabel já aparece de volta para falar com a Maralina e já entrega um copo para ela. Isabel diz que ela conseguiu. A Maralina pergunta se alguém desconfiou de alguma coisa. Isabel nega e diz que ninguém desconfiou de nada. A Maralina diz que isso é ótimo e que ela vai procurar um laboratório pela Vila dos Ventos e vai mandar fazer os 2 exames. Isabel então pergunta o que a Maralina vai fazer se ela estiver grávida e o filho não for de Rodrigo. A Maralina, muito nervosa e pensando que isso realmente pode acontecer, finge naturalidade e diz que isso jamais pode acontecer. Mas por dentro, a Maralina fica se cagando de medo disso acontecer. Isabel diz que tudo bem e que ela tem que tomar cuidado para ninguém ficar sabendo. E também revela que vai querer saber o resultado desse exame. A Maralina diz que ela vai ser a primeira a saber e que o exame deve sair em 2 dias e vai saindo de lá. Mas Isabel diz que ela vai querer o copo dela de volta, mas a Maralina diz que esse copo ela já perdeu e sai. Depois de alguns dias, a Maralina, que já levou os materiais para fazer os testes de gravidez e o de DNA para ver se Rodrigo é o pai ou não, já tem finalmente em suas mãos o resultado. Ela então abre o envelope e no primeiro papel vê que está escrito que o teste para a gravidez deu positivo. A Maralina fica muito emocionada, mas diz em voz alta que ela tem que ter calma agora e que o pai tem que ser o Rodrigo e que não pode ser outro, senão ela está ferrada. Ela então vê o outro papel que diz que Rodrigo não é o pai do bebê que a Maralina está esperando. Ela então, na hora, muda a expressão e diz que ferrou e que ela não sabe o que vai fazer. Ainda não convencida, a Maralina resolve fazer mais um teste, mesmo ela estando desacreditada, já que a veracidade do teste de DNA e a assertividade são de 99,9% e ela não vai se dar por vencida. Depois de mais alguns dias, a Maralina recebe outro resultado dos mesmos testes. Ela então abre novamente e vê que o teste de gravidez deu positivo de novo. Ela fica meio chateada, mas diz que por essa ela já estava esperando e que agora é a hora da verdade. Ela então vê outra folha e constata que Rodrigo, na verdade, é sim pai de sua bebê e que o teste anterior tinha dado erro. A Maralina então fica muito feliz e aliviada ao mesmo tempo. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!